Como os atletas se comportam no treino individual e coletivamente. Isso aqui é outra coisa que você precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente não leva em conta o comportamento dos atletas e vai organizando situações, vai virar uma bagunça, às vezes é assim. E eu falo isso e às vezes eu acho engraçado porque, às vezes não dá certo. A gente pensa alguma coisa, mas não leva em conta e muitas vezes o treino ele não dá certo, é um desastre total, simplesmente porque às vezes o comportamento daquele grupo ainda não estava adequado para aquela atividade que você planejou. E aí, o que a gente precisa levar em conta? Isso aqui, galera, aceitam regras, o que tem de aluno, jogador, atleta, independente da categoria, que às vezes não gosta, eles não aceitam. A gente tem uma geração hoje também que é uma geração de repente mais rebelde, mais crítica, certo? A gente tem mais abertura às vezes para algumas coisas, mas tem muita dificuldade para outras. E aí você quer levar aquele assunto de repente que não dá certo. Toleram erros é outra coisa. Se é uma atividade que vai gerar muitos erros no início, você precisa ter esse grupo preparado. Precisa saber como que eles vão agir em relação a tolerar esses erros. Tá? Eles suportam frustrações, só errar. Imagina você vai para um treino e dá tudo errado. Tá? Então, se acontecer isso, você tem que estar preparado, de repente, para saber se o seu grupo tem condição de fazer aquela atividade. Respeitam os colegas. Isso é algo muito importante. Você tem que saber qual que é o nível ali em relação aos valores, como que eles estão em relação a essas competências, tá? De convivência mesmo. Resolvem conflitos. Tá? Os caras eles sabem se virar. Se você precisar se ausentar um momento ali, às vezes para atender alguém ou ter uma conversa particular com algum atleta, tá? O grupo consegue ele dar conta e continuar o treino. Conheço o time que se você virar as costas, os caras, entendeu? Se matam. Então, é algo sim muito importante você analisar o comportamento antes de colocar, certo? Se você tem um grupo, às vezes, que treina com muita alegria e muita seriedade, você de repente pode sim colocar uma atividade mais divertida, alguma coisa mais recreativa. De repente, se você tem um grupo que é muito indisciplinado, os caras não aceitam muito bem as regras, de repente você tem que deixar o treino mais sério. Então, isso é muito importante, você conhecer como é o comportamento e aí você vai traçando novamente, entra aqui. Se você errar, ou se você de repente não tiver interesse nessa leitura do comportamento, você corre o risco de estar levando atividades que não vão dar certo, tá? E aí novamente o treino cai naquela coisa, você treina e não resolve nada, tá? É muito ruim quando essa questão do comportamento simplesmente ela anula o treino e ainda causa um estresse, porque dependendo da situação e do grupo e do comportamento, os caras vão brigar todo o treino, vai ter gente com lesão, tá? Vai ter gente que não vai voltar, de repente, não vou voltar no treino, é só pancadaria. Os caras não me respeitam. Então é muito importante que você deixe bem claro essa situação do comportamento, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo.